Oi, gente, estamos aqui iniciando esse projeto Wine Now, esse podcast. A minha convidada de hoje é Juliana Tescaro, essa mulher empreendedora, especialista em negócios, apaixonada pelo universo dos vinhos, e ela vai nos ensinar, num papo direto, como transformar essa paixão em business. Carol, é um prazer estar aqui com vocês. Um projeto idealizado, desejado, sonhado. E eu participando aqui contigo, me sinto assim, olha, nas nuvens, né? E falar de vinho, eu posso dizer aqui para o pessoal que é algo que você me ensinou, né? Eu posso estar trazendo a questão dos negócios, business, mensurando números, traduzindo em negócios, mas o vinho por si só, ele é encantador, né? O universo de vinhos, ele parece que te puxa e te traz para um prazer, para uma doçura, para uma essência que leva a gente para um aspecto transcendental. Mas falando de aspectos práticos, primeiro agradecer o convite, né? Tá delicioso estar aqui, é delicioso falar do assunto e poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha experiência dentro de um assunto que traz prazer, é realmente algo especial. Que bom, Ju, o prazer é meu te receber aqui, a minha convidada de honra, a minha mentora, essa mulher que me inspira. Então, vamos começar esse bate-papo. Vamos lá! Eu separei aqui umas perguntinhas para a gente fazer tipo um quadrinho assim, wine drops. Ótimo! Tá? Umas gotinhas. Vai fazer pegadinha comigo, gente. Cadê a taça de vinho pra gente descontrair, né? Muito bem. O que significa para ti a mulher no universo dos vinhos? Bom, a mulher no universo dos vinhos, Carol, eu posso dizer claramente assim que, para mim, antes desse projeto contigo, era uma e hoje ela já é outra. A mulher, ela sempre teve num papel de participante e não de protagonista, né? E me corrija se eu estiver errado. Eu tenho certeza que, em termos de vinho, o teu conhecimento é muito maior e o meu conhecimento está muito voltado para aquilo que a gente pode navegar quanto negócios. Mas a Juliana, no papel de vinhos, antes, né? Eu me via participante. Então, é num ambiente social, é num restaurante onde o meu esposo pede o vinho por ter um pouco mais de conhecimento, né? Mas eu também tenho o meu paladar. Claro. Eu também tenho o meu gosto, eu também tenho a minha preferência. Hoje, eu já consigo perceber que aquele meu desconforto com determinados rótulos, determinadas uvas, tem a ver com isso e não com o pedido que foi feito, e eu tenho que degustar aquilo que está sendo pedido de alguma forma em conjunto, no coletivo. Confortável de colocar como uma protagonista. Exatamente, exatamente, né? E eu acho que isso não está acontecendo só com a Juliana, né? Não é só com a Juliana em relação ao projeto, em relação ao negócio que estamos estabelecendo aqui, mas está acontecendo com a mulher no todo, né? E essa descoberta da mulher, do mundo feminino, eu acredito que tem a ver com o nosso despertar, né? Para vários assuntos no mundo, na vida, assim como no vinho. Sim. O vinho, ele na antiguidade, né? O vinho, ele era uma bebida extremamente masculina, né? Ele remonta na história, ele remonta de uma bebida masculina por várias razões, né? A mulher que bebia, ela era considerada impura, infértil, pecadora, né? E ao longo da história isso veio mudando, né? Então, o champanhe, o marco na história seria que o champanhe, lá pelo século XIX, teria mudado a figura da mulher na bebida, né? A mulher teria passado a poder beber, não ser considerada mais indigna por tomar vinho, tomar champanhe. Então, hoje em dia, a mulher, ela deixou de ser apenas uma consumidora de vinho e ela passa a ser uma protagonista. E nós temos na história muitos exemplos de mulheres que são referências, né? Então, vou citar uma delas, na própria história da champanhe, a Veuve Clicquot, né? Uma mulher que foi criada para cuidar de filhos, da família, assume o negócio da família e transforma a Veuve Clicquot no que ela é hoje. O vinho do Porto, também muito bem representado por uma mulher que assume os negócios e o transforma numa referência, sendo considerada a rainha do... Temos a Jancis Robinson, que é uma escritora, uma jornalista e uma crítica em vinhos, que é uma referência na atualidade. Temos a Susana Barelli, temos a Susana Balbo. É isso aí.
que é uma enóloga argentina, a primeira enóloga argentina. Então, aqui apenas umas referências que nós temos de mulheres que não são apenas consumidoras, elas se destacam por sua excelência, por seu trabalho, por sua competência no mundo dos vinhos, tirando do homem apenas essa capacidade, esse brilhantismo, e dando a nós mais essa capacidade de nos destacarmos e mostrando o quão poderosas e capazes nós somos de atuarmos em tudo, né? Então, eu destaco também que, apesar de todo esse brilhantismo no trabalho, quem é a protagonista? Quem são as mulheres mais importantes no mundo do vinho hoje? A consumidora. Porque a consumidora hoje, ela determina o mercado das bebidas. O vinho, hoje, ele é a bebida mais popular entre as mulheres. Que a protagonista no mercado dos vinhos não são somente as profissionais do vinho. Hoje a protagonista é a consumidora. Porque as mulheres, elas sabem o que elas querem beber, elas escolhem os rótulos que elas querem beber, elas fazem cursos de degustações, elas estudam sobre as técnicas de vinificação, elas vão lá, elas procuram. Então, muita atenção para a consumidora. A consumidora hoje ela é a protagonista. E no Brasil está crescendo muito isso, né? Eu vejo, Cá, assim, como uma coisa muito legal, considerando o papel da mulher, né? Nós somos, nós recebemos, nós somos acolhedoras, nós somos agregadoras, né? Por características femininas e tudo aquilo que a gente já executou como mulher, como essência. Quando a gente pensa, quando a gente vai receber, né, em casa, ou quando a gente está diante de um ambiente social, essa delicadeza de entender quem é os teus convidados, quem são as pessoas que estão ali, você entender um rótulo, entender como escolher um rótulo, mais caro, menos caro, né? Intimidador ou não, porque tem muito disso, né? No mundo do vinho, falando no sentido de valores, eu posso escolher um rótulo caríssimo, para pessoas que não conhecem e não faz a diferença nenhuma, né? Dele entender se o valor do vinho é de R$100 ou de R$300. Porque são pessoas que talvez não degustem e não tenham conhecimento o suficiente para isso. Sim. Então, vai muito da pessoa que está recebendo entender qual é o seu público e oferecer a bebida correta, né? Oferecer o vinho adequado. Acolhimento, é essa a palavra, porque quando a gente está diante de algo que a gente gosta e se sente confortável, a gente se sente acolhido. Sim. E não é diferente com o vinho, né? O vinho tem muito disso, acolhimento, conexões. Muito, é a mesma coisa de oferecer a bebida errada, né? É uma bebida incorreta, para o público incorreto, né? E o vinho, eu entendo que ele se encaixa e ele entra em qualquer dos ambientes, basta você saber qual vinho. Exatamente, o vinho ele é uma bebida que ele transita em todos os ambientes, e o vinho pode ser para uma celebração do dia a dia, o vinho pode ser para uma celebração de uma data especial, o vinho pode ser para tu relaxar, o vinho... Basta ser aquele vinho adequado para o momento. Mas o vinho, ele não precisa ser quadrado, ele não precisa ser... Tem que tirar aquele estigma de que o vinho, ele é sério, ele é robusto, ele é uma bebida que não atinge todo mundo, que é só as camadas mais elevadas. Não, o vinho é para todo mundo. Basta gostar, basta querer, basta se interessar, basta se permitir degustar e achar aquele perfil que te agrada. Então, te permite. Né? Te entrega a essa experiência, porque o vinho é uma experiência. Um assunto que carimba e chancela o que você está falando são os dados pós-pandemia, né? Que trouxe um maior consumo pelo prazer do consumo em casa. Sim. Né? Enquanto existia um mundo masculino consumindo vinho fora de casa, na pandemia, a parceira estava sempre ali com o marido. Né? Que foi onde a gente tem o dado até daqui da Wine, numa pesquisa da Wine, que diz que 48% de aumento do consumo do vinho aconteceu pós-pandemia. Né? Pela busca do prazer, pela busca desse relaxar, desse... É um ritual.
dessa tranquilidade, né? Ritual abrir uma garrafa de vinho. É um ritual de sentar, uma roda de amigos, conversar. Tem coisa melhor? Não. E sabe, Ricardo, que uma coisa me chama a atenção também nesse universo de business, mais uma vez voltando para os números, a bebida sendo aceita por jovens, Sim. o vinho sendo aceito por pessoas mais novas. Antes o vinho ele era tido como uma bebida de pessoas idosas. Não sei se idosas a palavra, mas de pessoas de meia idade para cima, né? Hoje não. Hoje a gente percebe que tem uma juventude aí em busca de vinhos bons, acessíveis financeiramente, Sim. né? Por isso essa variedade de vinhos aí surgindo também, com sabores mais leves, né? Muita busca pelo vinho rosé, pelo vinho branco, vinhos mais jovens, né? Só que a aceitação pelo público jovem, ela cresceu absurdamente. Tem vinhos em lata, tem várias propostas de vinhos para comunicar diferentes públicos, né? E o vinho, ele transmite um conhecimento, né? Quando a pessoa opta por beber um vinho, no lugar de beber uma outra bebida alcoólica, ele denota conhecimento, ele denota... Um charme, uma busca. Exato. O vinho tem uma magia, né? E aí tu te entrega, tu entra naquela história, tu te conecta, olha aquele rótulo, aí tu pensa quais são as uvas, aí tu vai te entregando para aquela história. E aquilo vai te levando a um outro patamar, né? E vai te entregando. E aí tu coloca aqueles aromas, aqueles sabores na tua boca, e aí tu vai deixando a história te levar. O vinho tem disso. E de novo, vou falando de negócios, né? O vinho o assunto vinho, ele é encantador, mas ele tem N vertentes aí pra gente abordar, né? E eu achei muito legal a gente falar de negócios de vinho, negócios do vinho, dessa ramificação, porque abre a mente para a gente entender o que a gente está fazendo, para onde é que a gente está indo, né? O consumo. Quando a gente estuda o consumo, a gente tem o perfil do consumidor. Quando a gente estuda o consumidor, a gente tem o mapeamento geográfico dessas pessoas, né? Quando a gente entra um pouco mais, a gente consegue entender faixa etária, que é o que a gente está abordando aqui agora. E aí a gente transita também por questão de valores. Ticket médio, a experiência do vinho, a experiência da escolha, ela fala desde o início da escolha em si até o consumo. Então, como que eu opto pela decisão do vinho? Surge numa ideia, surge no start, né? Vamos tomar um vinho hoje. Por quê? Não tem que ter motivo, né? O vinho já não exige mais um motivo para isso. Então, quando eu estudo o consumo dessa bebida, eu estou estudando um mercado encantador, porque eu estou entendendo aonde estão as emoções do meu cliente. Né? Eu tô tendo a percepção de onde é que eu posso levar esse cliente, conduzir esse cliente para o bem-estar dele. Né? E existe uma consciência muito legal em termos de bebida alcoólica no vinho. Né? Isso eu acho bem interessante também. A mulher, ela era tida, você iniciou o podcast falando, ela era rotulada, né? Caso ela fosse encontrada bebendo, ela era rotulada por isso. E hoje a gente tem números e dados para dizer o contrário. Eu tenho a medicina a meu favor para dizer que beber vinho não me torna infértil. Né? Então, eu tenho a medicina com exames, com cuidados, podendo a mulher ter a sua própria opinião sem que alguém diga e não consiga comprovar aquilo. Claro, são tabus, né, que se quebram, né? E eu até entendo que esses tabus aconteciam, né, Carol? Porque lá atrás não se tinha dados da medicina para trazer isso em evidência. Hoje tem. E mais do que isso, né, Ju? Hoje em dia a gente trabalha com o conhecimento, a gente passa o conhecimento para as pessoas, né? Eu estudo também, né, de forma técnica e passo através a comunicação é uma ferramenta que eu uso para passar o conhecimento para as pessoas, não só o conhecimento técnico de uma forma engessada, mas o conhecimento leve, um conhecimento que eu me aproxime do meu público, que eu consiga transmitir dados, que eu consiga transmitir informação de uma forma acessível, né? E assim eu vou criando um vínculo, um elo com as pessoas, né? Através da minha forma de comunicar, da minha autoridade, da minha simpatia. E vou ensinando, vou educando, vou
vou mostrando que o vinho, ele perpassa em todas as camadas, em todas as faixas etárias. Basta tu querer, tu te interessar. Todos nós podemos aprender a degustar um vinho, né? Todos nós temos as mesmas condições de sermos excelentes degustadores. Não eu, porque sou uma técnica e me dedico dia a dia a isso, mas tu é uma pessoa leiga, né? Não tem o conhecimento técnico, podes te tornar uma excelente degustadora, basta praticar, né? E te dedicar para isso, né? Com a Carol, para nos ensinar, para ensinar a ler um rótulo, né? Exatamente. Para ensinar, inclusive, a sentir o vinho, né, Carol? Exatamente, mas eu, quando iniciei, né, nessa caminhada, eu também tinha dificuldades, e também tenho, eu estou numa jornada, ninguém nunca sabe tudo, né? Todo mundo está sempre aprendendo, né? Então, a gente vai aprendendo, degustando, abrindo uma garrafa diferente aqui, e tem que sair do mesmo. A gente tem uma tendência, e eu, quando não estudava, também tinha, de estar sempre no mesmo, porque a gente tem medo de inovar, de experimentar coisas novas, medo de errar, né? Sim. Mas não é errar, é conhecer o diferente. E conforme tu vai experimentando, tu vai criando memórias. E são essas memórias que vão te permitindo, aprendendo, ampliando a tua avaliação sensorial, ampliando a tua percepção de aromas e sabores. E aí tu vai podendo te tornar um apreciador de vinhos. É legal, assim, de novo, né, Carol? Falando da pauta empreendedorismo, né? Como o Start veio forte em ti, né? Diante de um prazer, a Carol é formada em Direito, advogada, né? Com a sua atuação, o seu diploma em dia, né? O prazer do vinho, o prazer do curso, em tudo que ela viu e ela transitou, trouxe para ela um olhar de negócios, que é um universo gigantesco, né? Que esse ano, segundo pesquisas, promete gerar 2 bilhões de dinheiro envolvido. É muita coisa, né? É um mercado que, isso falando de 2 bilhões em tom de importações. Você imagina o que mais que não tem na volta desse universo todo, né? E o vinho, assim, ele surgiu na minha vida de uma forma super despretensiosa. Eu fui buscar estudo, conhecimento, porque para mim o estudo ele é sempre o ponto de partida. Eu sou muito curiosa, eu adoro estudar, eu adoro me envolver. E eu comecei estudando e no meio da jornada eu pensei, por que não? Né? Eu estou apaixonada, eu estou adorando esse conhecimento, esse estudo. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, e aí nos conectamos, e aí fomos desenvolvendo esse projeto do Degustando Despausar, e o projeto é delicioso, e tem muito na essência desse projeto a comunicação, né, e comunicar as pessoas, e criar esse vínculo nas pessoas, e criar essas conexões, que é tudo fruto e direto do que o vinho proporciona. E estamos desenvolvendo esse projeto, estamos aqui, né, contando para as pessoas que esse projeto é sobre isso, é sobre esse amor pelo vinho, é sobre comunicar as pessoas, é sobre passar essa informação, é sobre a comunicação como uma ferramenta. Ju, então eu queria encerrar te agradecendo imensamente, não só pelo podcast, por toda a nossa trajetória, por toda a nossa conexão até aqui, pelo tanto que tu tem feito por mim, pelo meu projeto, e dizer que eu estou muito feliz, realizada e firme no meu propósito para seguirmos juntas na realização desse sonho que surgiu na minha vida e que está me realizando dia a dia. E tá lindo de ver o desenvolvimento. Eu que agradeço, Carol. Assim, é um prazer imenso estar aqui contigo. Te acompanhar está sendo um prazer imenso. E quero convidar o pessoal a acompanhar o podcast, acompanhar os vídeos, que a Carol vai trazer muito conteúdo bom aqui para vocês. A gente tem vivido dias, assim, divertidos, cheio de conteúdo bom. E ela faz questão de estar compartilhando aqui, gente. Vai valer a pena olhar todos eles, tá bom? Carol, obrigada mais uma vez. Obrigada, Ju. Estou muito feliz. Fiquem ligados que vai vir muita coisa boa por aí. Esperamos vocês.